Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Odisseia Textual. Preparados para mais uma aventura? Hoje a gente vai mergulhar fundo em dois textos fascinantes. O que é filosofia? Uma análise e o que é filosofia.pdf. E já aviso, hein? Preparem-se para viajar no mundo das grandes questões. Daquelas que nos fazem questionar a própria existência, sabe? A verdade, o tempo. Enfim, tudo aquilo que realmente importa. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar as notificações. E deixar aquele like esperto pra gente. Isso aí. E para quem quer se aprofundar ainda mais, fiquem ligados. No primeiro comentário fixado tem o link pro livro, hein? Perfeito. Vamos começar desvendando o mistério Que mistério. que ronda a filosofia. Afinal, o que é filosofia? Boa pergunta. Como a gente pode entender essa parada? Sabe quando você tá andando por um caminho e encontra uma pedra no meio? Sei. A maioria das pessoas ia pensar em como tirar a pedra para seguir em frente, né? É, faz sentido. Mas a filosofia te leva para outro nível Tipo, de questionamento. Por que essa pedra está aqui? O que ela significa? Será que ela sempre esteve aqui? E se a pedra faz parte do caminho? qual é o meu papel diante dela? Entendi. A filosofia não se contenta com a solução prática. Não mesmo. Ela vai mais fundo. Ela busca a raiz dos problemas, questionando a natureza das coisas. E o nosso lugar no mundo? E essa busca, muitas vezes, nos leva a questionar. Até a verdade. Verdade. É. Os textos que a gente explorou hoje, eles falam sobre isso. Sobre o quê? Sobre como a verdade pode ser eterna. Aham. Mas a nossa compreensão dela muda ao longo da história. Interessante. Como isso é possível? É como se a verdade fosse uma escultura, sabe? Usa escultura. Iluminada por um holofote. Ah, entendi. A escultura em si permanece a mesma. Certo. Mas a cada giro do holofote, uma nova faceta é revelada. Criando uma nova perspectiva. Isso. A verdade não muda. Mas nós mudamos. E a nossa forma de enxergá-la também muda. Faz sentido. Então quer dizer que o contexto histórico e social Uhum. influencia a forma como cada geração interpreta a verdade. O Exatamente. que isso significa aqui? Mesmo ideias filosóficas antigas, que podem parecer ultrapassadas hoje, Sim. podem nos oferecer insights valiosos. Se as analisarmos dentro do seu contexto histórico. É isso aí. E essa é uma das belezas da filosofia, né? Qual? Ela nos convida a viajar no tempo, a dialogar com pensadores de diferentes épocas, É entender como a humanidade construiu seu conhecimento. ao longo da história. Que legal! E essa viagem no tempo nos leva a outro ponto interessante. Oh. A questão do misticismo. Misticismo. Os textos apontam para o fascínio que o misticismo exerce, Prometendo revelar os segredos do universo. através de experiências transcendentais. Uau! Mas na prática, Uhum. o que a gente vê são relatos. Não. Ou uns, digamos assim. Ah. É como se alguém voltasse de uma expedição ao fundo do mar Sei lá, e não trouxesse nenhuma evidência da viagem. nenhum vestígio da aventura. Para dar as provas As transformações. de descobertas. Pois é. E essa falta de evidências concretas é um dos problemas do misticismo, né? É. Ele se apoia em experiências subjetivas Difíceis de comprovar. e de compartilhar. A filosofia, por outro lado, Sim. busca construir o conhecimento, A partir da razão, do diálogo. da análise crítica. Falando em análise crítica, os textos trazem a perspectiva de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset. Ele defendia a importância de entender as pessoas, Entender as pessoas. de cada época, Pra quê? para compreender a história e a filosofia. Ele chamava isso de perspectivismo. Perspectivismo. O perspectivismo de Ortega y Gasset Uau. destaca que cada indivíduo, Hã? com suas experiências e vivências, Sim. constrói uma perspectiva única do mundo. Legal. Para entender a história e a filosofia, There. a gente precisa levar em consideração essas diferentes perspectivas. Entendeu? Entender as motivações, as crenças, os valores das É pessoas. possível viver em cada época? Exatamente. Isso significa que a história não é apenas uma sucessão de fatos, mas sim uma teia complexa De quê? de perspectivas, interpretações e visões de mundo. Nossa. Essa complexidade torna a história ainda mais fascinante. Por quê? Porque ao invés de buscar uma única verdade absoluta, Sim. a gente se depara com um mosaico de verdades, cada uma com seu próprio valor. E significado. E para navegar por esse mosaico de verdades, a gente precisa de um guia, Um guia. uma bússola que nos ajude a encontrar
o nosso próprio caminho. E quem é esse guia? A filosofia. Ela nos convida a questionar, a refletir, Vou ver. a buscar nosso próprio entendimento do mundo. Que legal. E essa busca, como Ortega y Gasset bem coloca, Sim. não precisa ser um fardo. Não. A filosofia pode ser encarada como um jogo, É um jogo. um esporte, uma atividade prazerosa, Que bacana. que nos desafia e nos enriquece. Gostei disso. Então, ao invés de encarar a filosofia com seriedade, com sisudez, a gente pode se permitir brincar com as ideias, explorar diferentes perspectivas, Experimentar diferentes linhas de pensamento. sem medo de errar. É verdade. Afinal, o erro Sim, faz parte do processo de aprendizado. é isso aí. E a filosofia nos ensina que a dúvida, questionamento, a busca por respostas Sim. são elementos essenciais para o crescimento intelectual e pessoal. E essa busca, muitas vezes, nos leva a descobertas Surpreendentes. surpreendentes. Uma delas, que me deixou de queixo caído, Qual? foi a de que o conceito de eu subjetivo, essa consciência individual que a gente tem hoje, Sim. simplesmente não existia no mundo antigo. Sério? É como se eu tivesse adormecido por séculos, Nossa. esperando o momento certo para despertar. E que momento foi esse? O que aconteceu para que a humanidade descobrisse o eu? Boa pergunta. Essa é uma pergunta complexa, que envolve uma série de fatores. Históricos, sociais, culturais. Mas podemos dizer que a ascensão do humanismo, com a valorização do indivíduo e da sua capacidade de pensar, de agir por si próprio, teve um papel fundamental nesse processo. Interessante. E essa descoberta do eu teve um impacto enorme na história da humanidade, né? A partir daí, a gente começa a ver o surgimento de novas ideias, novas formas de arte, novas formas de organização social. Sem dúvida. A descoberta do eu foi um marco na história do pensamento, Abre o caminho para uma nova era. de autoconhecimento, liberdade. E criatividade. E essa nova era trouxe consigo novos desafios, Que desafio. com a necessidade de equilibrar a individualidade, Com a coletividade. ou eu com nós, É um desafio que a gente enfrenta até hoje, né? buscando encontrar o ponto de equilíbrio entre a liberdade individual e o bem comum, Entre a busca pela realização pessoal. e a responsabilidade social Lembra daquela metáfora das caravanas? das caravanas. Que a gente usou no início? Ah, sim. Cada caravana, Uhum. com suas características, E peculiaridades. representam a geração Mas todas as caravanas fazem parte de uma grande jornada. coletiva. A jornada da humanidade. E essa jornada só tem sentido se a gente caminhar junto. Compartilhando os desafios, As alegrias as descobertas. e essa conexão nos leva a outro tema fascinante, explorado nos textos. Qual tema? A relação entre liberdade e fatalidade. Lembra que os textos nos convidaram a imaginar a vida como um palco. Um palco. Quando a gente é lançado, sem ensaio prévio, sem saber o que nos espera. Nossa. Mas, ao mesmo tempo, Sim. a gente tem a liberdade Liberdade. de escolher como vamos interpretar o nosso papel, como vamos reagir aos desafios. Que surgem ao longo da peça. É uma metáfora poderosa Né? que nos coloca diante da complexidade da vida, Da atenção. entre o que está fora do nosso controle É. e o que a gente pode influenciar através das nossas escolhas. A vida nos impõe certos limites, Sim. mas dentro desses limites, Sim. a gente tem liberdade de criar, de improvisar, de construir a nossa própria narrativa. Que legal. É como se a gente recebesse um roteiro com as cenas principais, mas tivesse a liberdade de improvisar as falas, de dar o nosso toque pessoal à história. Mas essa liberdade de criação, de improvisação, Sim. não significa que a gente pode fazer qualquer coisa. Afinal, a vida também nos impõe regras Limites. que a gente precisa respeitar. Verdade? Como se a gente estivesse jogando um jogo de cartas. Um jogo de carta. A gente recebe as cartas que o destino nos dá. Sim. Mas a gente pode escolher a melhor estratégia para jogar. Daí usar as cartas a nosso favor. Exatamente. E essa estratégia depende Depende da nossa habilidade, da nossa inteligência da nossa capacidade de analisar a situação. e tomar decisões inteligentes. E claro, Da nossa capacidade de lidar com a imprevisibilidade do jogo. com as cartas que o acaso nos coloca à mesa. Bem, quando a gente recebe uma mão ruim Uma mão ruim. na nossa vida, Coloca a gente diante de desafios que parecem insuperáveis. acontece. Como lidar com a frustração,
como a sensação de impotência. Aí entra em cena Yeah. a resiliência, Yes, yes. a capacidade de se adaptar às adversidades. Sempre com os erros. De se reinventar diante dos obstáculos. É. A vida não é um mar de rosas. Não. É uma jornada Cheia de altos e baixos. de tempestades. E calmarias. E para navegar por esse mar, a gente precisa de uma bússola. Uma bússola. Um mapa que nos ajude a encontrar a direção certa, a superar as tempestades, a aproveitar os momentos de bonança. E quem é esse mapa? A filosofia, ela pode ser esse mapa, Ah. essa bússola. Nos guiando em meio às incertezas da vida. A filosofia nos ensina a lidar com a imprevisibilidade, A aceitar o que está fora do nosso controle. a focar naquilo que a gente pode influenciar, Através das nossas escolhas. das nossas atitudes, Ela nos ajuda a encontrar sentido em meio ao caos. a construir a nossa própria narrativa. Em meio à complexidade da vida. E essa narrativa, como você bem mencionou, é construída a partir da nossa interação. O mundo com os outros, com a natureza. Exatamente. Lembra Do quê? que a gente falou sobre o imperador da China, Imperador da China. que precisa sair da cidade proibida. Assim. O eu, por mais individual que seja, não existe isoladamente. Verdade. Ele está em constante diálogo com o mundo exterior. Exatamente. Somos seres sociais. Interdependentes. Conectados por laços invisíveis. A nossa individualidade se constrói em relação ao outro, ao mundo que nos cerca. É isso aí. Encontrou ponto de equilíbrio entre essa individualidade e a nossa conexão com o mundo, É um dos grandes desafios da vida. com certeza. E a filosofia nos oferece ferramentas para lidar com esse desafio, Para entender a complexidade das relações humanas. para construir pontes entre o eu e o nós. Lembra que a gente falou sobre a importância de encontrar O quê? a harmonia Que é? entre a individualidade e a coletividade? Sim, lembra? A filosofia nos convida a buscar esse ponto de equilíbrio, a construir um mundo onde todos possam florescer, onde a individualidade seja respeitada e a coletividade seja fortalecida. E essa construção exige diálogo, empatia, respeito às diferenças, colaboração. É um processo desafiador, mas que vale a pena. Afinal, o futuro da humanidade depende da nossa capacidade de construir pontes entre o eu e o nós, de encontrar a harmonia. Entre a individualidade e a coletividade. E a filosofia, com suas reflexões, seus questionamentos, Sim. pode nos guiar nessa jornada Rumo a um futuro mais justo, mais humano. mais sustentável. Mas para embarcar nessa jornada, É preciso. estar dispostos a questionar as nossas certezas, a expandir os horizontes do nosso pensamento, a se aventurar pelos labirintos da reflexão filosófica. E para te instigar a mergulhar nesse universo fascinante da filosofia. No primeiro comentário fixado, você encontra o link para o livro. Que a gente usou como base para esse bate-papo, aproveita para se inscrever no canal Ativar as notificações. e deixar aquele like esperto pra gente. E não esquece de compartilhar com a gente nos comentários o que mais te chamou a atenção nesse mergulho profundo. A gente adora saber a sua opinião, as suas dúvidas, as suas reflexões. Afinal, a filosofia é um diálogo constante. Uma troca de ideias. Enriquece a todos. E a gente volta no próximo episódio com mais reflexões, mais questionamentos, mais descobertas. Até lá. E por falar em jornada de autoconhecimento, acho que a gente podia voltar para aquele ponto que a gente estava falando antes, né? Qual o ponto? A descoberta do eu no mundo moderno é fascinante como essa noção de individualidade, que hoje parece tão natural, simplesmente não existia para os povos antigos. Verdade, parece que a gente ganhou tipo uma atualização de software, sabe? Um novo jeito de enxergar o mundo e a gente mesmo. É isso aí. E essa mudança de perspectiva, como você falou, teve um impacto enorme em tudo. Em todas as áreas do conhecimento humano, né? Com certeza, a partir do momento que o eu aparece como centro da experiência humana, tudo muda. A arte, a ciência, a política, a religião. Tudo passa a ser visto com essa nova ótica, a ótica do indivíduo. E essa nova ótica impulsionou avanços incríveis, né? A busca pelos direitos individuais, a liberdade de expressão, a ciência moderna. Mas também trouxe novos desafios, né? Tipo, O individualismo exagerado, a perda do senso de comunidade, o narcisismo, sabe? É como se a gente tivesse ficado deslumbrado com a descoberta do eu. E nesse processo a gente esqueceu um pouco do nós. A gente passou a valorizar tanto a individualidade que, em alguns casos, esqueceu da importância da coletividade e da interdependência. E aí que entra a filosofia. Para nos ajudar a refletir sobre o nosso lugar no mundo, a nossa relação com os outros, a nossa responsabilidade com a sociedade. Isso aí a filosofia nos ajuda a encontrar o equilíbrio. Entre o eu e o nós. A entender que a liberdade individual só faz sentido se tiver um contexto social. E que a busca pela felicidade pessoal não pode ser às custas do bem-estar coletivo.
Lembra da metáfora das caravanas, Das caravanas. que a gente usou no início. Ah, sim, me lembro. Cada caravana, com suas características e peculiaridades, representa uma geração, né? Mas todas as caravanas fazem parte de uma grande jornada. A jornada da humanidade. E essa jornada só tem sentido se a gente caminhar junto. Compartilhando os desafios, as alegrias, as descobertas. É uma bela imagem para ilustrar essa ideia de interdependência de conexão entre as gerações. Entre os indivíduos. E essa conexão nos leva a outro tema, que a gente viu nos textos, a relação entre liberdade e fatalidade. Lembra que os textos falavam da vida como se fosse um palco? Que a gente entra em cena sem ensaio prévio, sem saber o que vai acontecer. E sem saber o nosso papel. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode escolher como interpretar esse papel, como reagir aos desafios que aparecem. É uma metáfora que coloca a gente para pensar sobre a vida, né? Sobre o que a gente controla e o que não controla. A vida impõe limites, mas a gente tem liberdade para criar, para improvisar, para construir nossa história. É como se a gente recebesse um roteiro com as cenas principais. Mas a gente pudesse improvisar as falas. Dá o nosso toque pessoal à história. Mas essa liberdade de criação de improvisação não significa que a gente pode fazer qualquer coisa. Claro que não, a vida tem regras, limites que a gente precisa respeitar, É como se fosse um jogo de cartas, a gente recebe as cartas do destino. mas a gente escolhe a estratégia para usar as cartas a nosso favor. E essa estratégia depende da gente, né? Da nossa habilidade, da nossa inteligência, da nossa capacidade de analisar as coisas e tomar decisões inteligentes. E também da nossa capacidade de lidar com o acaso, com as cartas que a gente recebe. É isso aí. Mas e quando a gente recebe uma mão ruim, Uma mão ruim. quando a vida coloca a gente em situações difíceis, Que parecem impossíveis de superar. como lidar com a frustração, com a sensação de que não tem jeito? Aí entra a resiliência. Resiliência. A capacidade de se adaptar, de aprender com os erros, de se reinventar. A vida não é fácil, né? Não é um mar de rosas. É uma jornada cheia de altos e baixos, tempestades e calmaria. E para navegar por esse mar, a gente precisa de uma bússola, de um mapa, para encontrar a direção certa, para superar as tempestades, para aproveitar os momentos bons. E a filosofia pode ser esse mapa, essa bússola que guia a gente. Nos guiando em meio a todas as incertezas. A filosofia ensina a gente a lidar com o imprevisível, aceitar o que a gente não controla, focar no que a gente pode mudar. Através das nossas escolhas, das nossas atitudes, Ela ajuda a gente a encontrar sentido no meio do caos, a construir a nossa própria história. em meio à complexidade da vida. E essa história, como você falou, é construída a partir da nossa interação com o mundo, com as pessoas, com a natureza. Exatamente. Lembra daquilo do imperador da China que precisa sair da cidade proibida? Sim. Ou, por mais individual que seja, não existe sozinho, ele está sempre em contato com o mundo lá fora. Verdade, ser social precisa dos outros. A gente se conecta com tudo e com todos. A nossa individualidade se constrói em relação ao outro, ao mundo. É isso aí. E achar o equilíbrio entre essa individualidade e a nossa conexão com o mundo é o desafio tanto. Com certeza é um dos grandes desafios da vida. E a filosofia pode ajudar a gente, né? A filosofia dá ferramentas para a gente lidar com esse desafio, para entender as relações humanas, para construir pontes entre o eu e o nós. Lembra que a gente estava falando da importância de encontrar harmonia entre a individualidade e a coletividade? A filosofia incentiva a gente a buscar esse equilíbrio, a construir um mundo onde todo mundo pode ser feliz. Um mundo onde a individualidade é respeitada e a coletividade é valorizada. E para construir esse mundo, a gente precisa de diálogo e empatia, respeito pelas diferenças e colaboração. É um processo difícil, mas vale a pena. O futuro da humanidade depende da nossa capacidade de unir o eu com o nós, de encontrar harmonia. Entre a individualidade e a coletividade. E a filosofia, com tudo que ela nos ensina, com as reflexões, com os questionamentos, com as ferramentas de análise, pode guiar a gente nessa jornada. Uma jornada em busca de um futuro mais justo, mais humano, mais sustentável. Mas para começar essa jornada, a gente precisa estar pronto para questionar o que a gente acha que é verdade. A gente precisa abrir a mente e se aventurar pelos caminhos da filosofia. E para te dar um empurrãozinho nesse mundo da filosofia, no primeiro comentário fixado tem um link para o livro. Que a gente usou para esse bate-papo, aproveita para se inscrever no canal. Ativar as Tá? notificações. Deixar o like pra gente. E conta pra gente nos comentários o que você achou desse mergulho na filosofia. A gente gosta de saber a sua opinião, as suas dúvidas, as suas reflexões. A filosofia é um diálogo Uma troca de ideias. que enriquece todo mundo. E a gente volta no próximo episódio com mais reflexões, mais questionamentos, mais descobertas até lá. E já que a gente está falando em construir um futuro melhor, que tal a gente voltar para aquela ideia da vida como decisão? Lembra que os textos falavam disso. Pra gente ser o que a gente ainda não é. E isso a gente está sempre se transformando
né, mudando a cada escolha que a gente faz. Mas a gente então controla tudo, né? Às vezes as coisas não saem como a gente quer. É verdade, a vida é cheia de surpresas. A gente não manda em tudo, mas a gente pode escolher como reagir aos acontecimentos, como lidar com as dificuldades. Então a gente está falando de um meio termo, né? Entre a liberdade de escolha e o destino, entre o que a gente controla e o que a gente não controla. Exatamente. A vida é um jogo, a gente tem que saber jogar com as cartas que recebe. E como a filosofia pode ajudar a gente a jogar esse jogo? A filosofia nos faz pensar sobre a vida, sobre os limites da nossa liberdade, sobre a nossa relação com o tempo, com a casa, com o fim da vida. A gente não é todo poderoso, né? Não, a gente não controla tudo, mas dentro dos limites da vida a gente pode fazer escolhas que mudam o nosso futuro. É como aquele exemplo do rio, né? A gente não controla a correnteza, mas escolhe para onde vai o barco. E a filosofia nos dá as ferramentas para a gente fazer essas escolhas com mais consciência, com mais sabedoria. E quando a gente não sabe o que fazer, qual caminho escolher? Aí a filosofia ensina que a dúvida faz parte do conhecimento, a gente tem que questionar, pesquisar, ver as coisas de diferentes ângulos. Então, em vez de procurar respostas prontas, a gente tem que fazer as nossas próprias perguntas. É isso aí, a gente tem que trilhar o nosso próprio caminho em busca de conhecimento, de sabedoria da nossa realização. A filosofia não dá todas as respostas, né? Não, ela é um convite para a gente pensar, para usar a nossa cabeça para encontrar o nosso próprio caminho. E para quem quiser se aprofundar mais nesse universo da filosofia, tem o link do livro no primeiro comentário fixado. Aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like pra gente. E conta pra gente nos comentários o que você achou desse papo sobre filosofia. A gente adora saber a sua opinião, as suas dúvidas. A filosofia é um diálogo, né? Uma troca de ideias que faz a gente crescer. E a gente se encontra no próximo episódio com mais reflexões, mais perguntas e mais descobertas. Até a próxima!